que eu vou começar com o relato de uma senhora. Esse é bem forte, viu, gente? O marido dela desencarna. E ela tinha 2 filhos adultos e tinha uma filha que nasceu muito tempo depois. Ela disse que já não esperava mais, não é? O filho estava já com 12, 13 anos e, de repente, surgiu uma última gravidez e foi uma menina. Quando o pai desencarnou, a filha tinha aí 12 anos de idade. Então, sempre que tem menor de idade, se tem uma série de... É mais difícil, né? Porque tem um juiz de menor para zelar pelo bem do menor e tal, e tal, e tal. Então, ela disse que ali foi feito, escolheu-se o filho mais velho, como de costume, né? Para fazer um inventário. E aí começou o inventário e, no meio do inventário, ela quis vender uma casa que ela tinha. Uns filhos não queriam que vendesse, ela queria vender a casa, os 2 filhos adultos não queriam que ela vendesse a casa e ela queria vender a casa, só no meio do inventário. Ainda não tinha saído o inventário, né? Então, ela queria para poder, porque estava demorando de sair a pensão, e ela queria receber o dinheiro para poder se manter. Os 2 filhos já eram casados, se manter com a filha caçula dela. Não é? Não ficar esperando e tal. Sabe como é que é isso, né? A pessoa fica sem um marido, desencarna. Por uns meses ela tinha ali uma poupança dele, que também entrou no inventário. Enfim, e começou a se ter uma série de conflitos. Uma série de conflitos. E ela começou, ela fez, eu ouvia a voz dele dentro de casa. Eu ouvia ele falando e as pessoas diziam que eu estava louca, que eu tinha enlouquecido. Eu ouvia ele falando. Não é isso, a casa é sua, você tem o direito, como é que seus filhos estão assim? E ela falava para os filhos, olha, eu estou ouvindo. Ah, mas a senhora ficou louca, isso não existe. A senhora está querendo tanto vender a casa que está criando esse fantasma e tal, e os filhos não assinaram, né, para poder ela vender a casa. E se teve tanto atrito, ela teve um problema nervoso muito sério, ficou sem falar, perdeu a voz, foi uma coisa bem de briga mesmo, né? E ela tinha uma amiga que fazia uma espécie de reunião espírita nos lares. E ela chamou, né? Não era amiga que fazia, deixa eu me lembrar de outra aqui, não era amiga. Essa amiga conhecia um povo que fazia isso. E ela me contou, eles vieram na minha casa, ela já está no plano espiritual, lógico, né? Aí eles vieram na minha casa, eles não sabiam de nada. Nem minha amiga também sabia dessas brigas com meus filhos, porque eu não gosto de falar de minha vida. E a médium recebeu o espírito de meu marido. A voz era dele, ela nunca tinha conhecido ele, ele já estava há mais de 1 ano morto, desencarnado. A voz era dele, eu sentia a energia dele, o jeito que ele falava comigo, não é? Ele me chamou pelo apelido e ele muito nervoso, não é? Muito nervoso. E a médium se predispôs a fazer outra reunião para chamar os filhos. Numa segunda, os filhos foram, mas foram nessa para poder desacreditar a médium, né? Começaram já a achar que ela me falou que os filhos estavam achando que aquela médium estava envolvendo, e foi. E quando chegou que o espírito do pai baixou, que eles reconheceram e começaram a bater boca com o pai. Não é? E ela conta isso, ela fez, nossa, eu assistindo aquilo. Não, você já morreu, você não tem que se meter nisso, você mandava em tudo quando estava vivo. E começou a bater boca. E aí uma pessoa chegou e interrompeu, né, o contato, rezou, interrompeu a reunião. É por isso que eu não sei, eu questiono muito esse tipo de trabalho. Tem uma opinião bem... Bom, ela me contou isso. E ela passou tanto nervoso que teve um infarto e desencarnou. E ela disse que quando ela desencarnou, ele estava dentro de casa, com a expressão assim bem densa, porque já estava um obsessor, né, gente? Imagine dele se ele saiu dali, né?
Então, ele estava assim muito denso e ela viu logo ele, então ela entendeu que tinha morrido também. Ela disse, foi assim, eu olhei para ele e ele começou a brigar comigo. Você é fraca, você não deveria ter morrido. E agora? Agora eles vão fazer o que eles quiserem. Não é agora que eles vão fazer mesmo o que quer, a gente ainda tem uma filha caçula. E ela disse que ficou nessa confusão. E ficou tão preocupada com a filha caçula, como qual seria o destino dela. O que é que os irmãos já casados, com outras esposas, ia fazer com essa filha. E os dois não conseguiram sair, não conseguiram se desprender, não conseguiram, não é? E quando saiu o inventário, eles venderam a casa, dividiram, né, os bens e eles não queriam sair, eles não conseguiam sair. Aí dali eles saíram, os dois, foram para a casa de um filho. Esse rapaz começou, ela falou, meu filho começou a adoecer e a gente, como não tinha esclarecimento espiritual, não imaginávamos que o adoecimento nervoso que ele estava tendo, a depressão, tudo que ele estava vivendo, era por influência nossa. Porque a gente ficava assim, ó, do lado da cama dele, né? A gente ficava ali. Né? E ele brigava muito com a esposa e a gente não tinha ideia que éramos nós que estávamos promovendo aquilo. Não tinha ideia, não tínhamos ideia que eram nós que estavam promovendo aquela confusão. E preocupado, e a gente não queria sair, né? Nossos mentores vieram espíritos de luz chamar a gente dizia, não, a gente tem que ficar aqui para defender nossa filha pequena, a gente tem que ficar aqui até que a menina começou a adoecer. A menina começou a adoecer e ia para o médico, quando voltava do médico, né, quando a esposa do filho voltava do médico com a filha, com a menina, né, com a filha deles, contava o que estava acontecendo. E o médico dizia, olha, não sabe o que é. Ela está tendo aqui uma coisa atípica, os médicos não sabem o que ela tem. Não sabe, a menina começou a emagrecer. Aí um mentor veio, o mentor da menina, disse, olha, são vocês dois que estão promovendo, estão ajudando a promover tudo isso que está acontecendo nesse lar. Tudo isso, seu filho está com insônia, ele não consegue dormir, ele está com insônia, ele não consegue dormir, entendeu? E ela conta assim, e quando meu filho dormia, que desmembrava, que ele saía do corpo, ele não via eu e o pai, e a gente ficava gritando, nós estamos aqui, não é? Eu vou até dar uma explicação, a gente não vê tudo que a gente quer, a gente vê aquilo que nos é permitido, né? E ele não enxergava os pais desencarnados dentro da casa dele. E ela disse que chamava, que achava até que ele estava morrendo. Olha, ele vai morrer, porque olha, o espírito dele sai. Porque nós não tínhamos conhecimento, Alu, não tínhamos esclarecimento na nossa mente sobre desmembramento, nada disso. Para mim, a gente achava que ele podia estar morrendo, e de manhã ele acordava, então não morreu. Era muita confusão. Até que o mentor da minha filha, que foi minha filha, né, chegou e falou, vocês que estão promovendo isso. Vocês precisam sair daqui. E ela disse, eu já estava tão cansada daquilo também. Né? Aquilo eu já estava ali naquela casa há uns 2 anos. Eu já estava tão cansada daquilo, estava passando já tão mal. Bebi uma aguinha. Olha a luzinha dourada aí para a Lu, no plexo, pessoal. Eu já estava tão cansada com aquilo ali também. E disse, vamos, meu velho, vamos acompanhar, vamos ver. Se a gente não gostar, a gente volta. Né? E ele dizia para mim assim, não volta. Eles vão levar a gente para um lugar, entendeu? Para um purgatório, e a gente não vão deixar a gente sair de lá. E o mentor dizia, não é nada disso, não existe isso. Não existe isso. Como não existe, o padre disse, não existe isso. O livre-arbítrio de vocês é respeitado. O que vai acontecer é vocês não quererem voltar. Porque vocês, ao ficar lá, vocês vão ver essa família melhorar, sua filha melhorar, a casa melhorar. E vocês vão compreender que são vocês que estão fazendo isso.
Não porque a gente ama muito eles, a gente acreditava nisso, a gente dizia, como a gente pode estar fazendo mal se a gente ama tanto? E o mentor disse para mim, vocês não sabem ainda. Vocês dois precisam aprimorar no amor, no conhecimento do amor, não é? Para vocês verem se o que vocês realmente estão fazendo aqui é amor. Aí, vamos. Chegou a hora que eles resolveram. Já estavam cansados, a gente já estava cansado. Quando nós chegamos lá, continuamos tendo informação, não é, de como estava. E realmente a gente soube, o meu filho começou a melhorar, nos trouxeram de volta. Eu disse, eu quero ir ver. Nos trouxeram. Eu vi que meu filho estava melhorando, que as coisas estavam melhorando. Foi aí que a gente deu o braço a torcer. E ela fala assim para mim, no meu sentimento, Lu, ali foi aquele dia que eu desencarnei. Eu digo sempre nos encontros que eu tenho aqui com as pessoas, com outros espíritos que teve as mesmas dores com a gente, que a gente troca, compartilha, não é? Históricos para nos amparar mutuamente. Eu digo assim, eu desencarnei, mas eu realmente só desencarnei 3 anos depois, quase 3 anos depois. Porque quando eu cheguei aqui na colônia, era tudo diferente. Aqui eu não sentia frio, aqui eu não sentia fome, aqui eu não ficava nervosa, eu não ficava acelerada. Nós íamos para os centros de reabilitação perispiritual e tanto eu como ele fomos nos recuperando, não é? E o meu esposo, eles ainda se tratam assim, o meu esposo diz também que ele desencarnou, mas que ele levou 5 anos para realmente desencarnar. Desencarnar, desencanar, se separar, se desapegar da matéria. E ela falava mais do que ele. Ele dizia assim, porque eu só pensava nisso, o patrimônio que eu criei, não é? O patrimônio que eu deixei, entendeu? Eu ficava com medo, né? A forma que meus filhos começaram a agir, os dois, eu comecei a achar que eles não iam cuidar da irmã, não iam guardar um patrimônio para a irmã. E isso não aconteceu, não é? Não aconteceu como eu pensei, entendeu? Não foi assim. Mas eu levei um tempo para conseguir me desapegar. Hoje eu sei que tudo isso era uma desculpa da minha mente, não é? Que eu mesmo estava apegado às coisas da matéria. E ela fala, eu também. E aquilo tudo que a gente estava inventando, né, como justificativa. Não, eu quero cuidar da minha filha caçula, eu quero... Mas não era, a gente queria mesmo determinar. Porque as nossas conversas, enquanto estávamos lá na casa de meu filho, era assim, se ele vendeu a casa, por que ele não comprou um apartamento para a irmã? Porque ele não... E eu ficava falando para meu filho, não, você não pode fazer isso com dinheiro, você tem que fazer aquilo. Aí o meu marido dizia, não, mas isso não é bom, ele está certo onde ele está botando o dinheiro. Aí eu brigava com meu marido, não é? Então, com o passar do tempo, agora que a gente está trabalhando mais, está mais distante, já estamos melhores, estamos também podendo enxergar que era aquela coisa da posse, de querer ainda mandar nos meus filhos, querer determinar para onde iria, o que eu deveria ter feito com a herança. Eu escolhi esse caso porque eu já vi muito, como terapeuta, eu já vi muito essas coisas, né? Os pais têm os bens materiais, entendeu? E eles querem dar para os filhos, mas eles querem que os filhos façam com aquele bem material aquilo que ele quer que faça. Isso não é dar, né? Isso não é entregar. Se eu deixar alguma coisa para minhas filhas, elas vão fazer o que elas quiserem. Se elas quiserem vender e dar para todo mundo, é delas. Elas vão fazer o que elas quiserem. Porque se a gente dá uma coisa, se a gente entrega, isso aqui é seu, já deu. Né? Às vezes as pessoas me dão um presente, eu já fico até com medo de receber. Juro a você. Porque se você me dá um presente, o presente é meu. Digamos que você me deu um chinelo.
Eu olhei o chinelo, tô com 2 ou um chinelo novo, entendeu? Eu olhei o chinelo, vejo que tem alguma pessoa que está precisando mais do que eu me sinto no direito de dar. Agora, se você vai ficar ofendida, eu digo, então você não me deu, você me deu para me controlar. Não é até presente mesmo, eu tenho muita cisma, assim. É meu, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou fazer aquilo que eu quiser. Não é? Porque se é meu, a partir do momento que, se eu der uma coisa a você, pode ter certeza que se na mesma hora você disser assim, Lu, eu não gostei muito não, mas minha irmã gosta, eu vou dar ela. Eu vou dizer, pode dar, é seu. Não é? Então, isso é uma coisa que a gente fica muito atento. Porque essa é uma forma da gente ficar preso à matéria. Dei um presente a fulano, fulano não ligou. Olha o quanto que a gente está ligado à matéria. Não é? Essa coisa, esse tema de hoje aqui, ele é bem importante para a gente fazer essa avaliação do nosso apego às coisas materiais.